Você já teve a sensação de que algo está te observando mesmo quando você está sozinho? Algo que você não consegue ver, mas sente à espreita? Foi exatamente assim para a pessoa que me enviou esse relato. Durante uma viagem comum, um desvio inesperado a levou a uma pequena cidade esquecida pelo tempo. À primeira vista, parecia apenas um lugar abandonado e inofensivo. No entanto, o que parecia ser uma simples curiosidade, logo revelou algo muito mais sinistro e perturbador, algo que vai fazer você questionar o que realmente está à sua volta. Durante uma viagem pelo interior, eu e minha esposa decidimos parar em uma pequena cidade isolada, longe de qualquer rota turística. A cidade parecia abandonada, envolta em um silêncio que incomodava. Minha esposa, sempre curiosa, notou algo peculiar em uma rua deserta. Uma casa de espelhos velha, parcialmente coberta por era e poeira. Ela, fascinada, sugeriu que entrássemos, mesmo que a fachada desgastada nos avisasse para ficar longe. Ao entrarmos, o ar ficou pesado e frio, como se o tempo ali dentro estivesse parado. A luz que entrava pelas janelas sujas era fraca, mas o suficiente para iluminar os espelhos que cobriam as paredes dos corredores estreitos. No começo, rimos das formas estranhas que nossos reflexos faziam, mas logo o desconforto tomou conta. Havia algo errado com aqueles espelhos. Era difícil de explicar, mas não nos sentimos sozinhos. Enquanto minha esposa seguia pelos corredores, algo chamou minha atenção em um dos espelhos. Ao olhar para ele, vi algo que me fez parar. No reflexo, não éramos apenas nós dois. Havia uma sombra, distante, quase imperceptível, ao fundo, entre nós e a saída. Achei que fosse algum efeito da luz, talvez uma falha no espelho antigo. Sacudi a cabeça e segui em frente, sem dizer nada para não preocupar minha esposa. Conforme avançávamos, os corredores ficavam mais estreitos e os espelhos mais distorcidos, tornando o ambiente claustrofóbico. Mas o que realmente começou a me perturbar foi que, em cada novo espelho, aquela figura sombria aparecia novamente. Agora, ela estava mais próxima, mas ainda vaga, como se estivesse se movendo nas sombras do reflexo, sempre à espreita, mas nunca clara o suficiente para ser vista de frente. Minha esposa notou meu desconforto e perguntou se eu estava bem. Eu hesitei, mas disse a ela o que estava vendo. Ela olhou para os espelhos, mas não parecia ver nada fora do comum. Sorriu, me dizendo para não me preocupar, que era apenas a atmosfera antiga e sombria do lugar me pregando peças. Mas eu sabia que havia algo ali, e aquilo estava se aproximando. Em um espelho maior à frente, a sombra estava agora muito perto de nós. Seus contornos eram mais definidos, mas ainda assim vagos, como se sua presença estivesse presa entre o mundo dos reflexos e o nosso. Fiquei imóvel, o coração acelerado. Minha esposa, ainda incrédula, começou a se mover mais rápido, dizendo que queria sair de lá. No entanto, antes de podermos voltar, senti um calafrio quando olhei de relance para outro espelho ao lado. A figura estava ainda mais próxima, como se tivesse avançado apenas em seu mundo. Agora, era impossível ignorar. A sombra, cada vez mais clara, parecia observar cada movimento nosso. Ela não se movia da forma que nós nos movíamos. Estava lá, independente de nossos passos, como se estivesse nos esperando. Eu podia ver uma vaga sugestão de braços longos e contorcidos, e o mais perturbador de tudo, olhos. Eles não brilhavam, mas eram cavidades escuras, vazias, cheias de uma presença opressora. Minha esposa finalmente percebeu que algo estava errado. Em um espelho à nossa frente, a sombra parecia surgir de trás de nós, como se quisesse nos alcançar. Sem dizer uma palavra, ela pegou minha mão e começamos a correr pelos corredores tortuosos, tentando encontrar a saída. Mas, a cada novo espelho que passávamos, a figura estava lá, mais próxima, mais presente, como se estivesse nos cercando. Quando estávamos perto da entrada, a figura no espelho havia crescido. Agora ela dominava quase todo o reflexo,
como se estivesse pronta para atravessar o vidro e nos alcançar. Minha esposa, em um impulso desesperado, pegou algo do chão, um pedaço de madeira, e jogou contra o espelho. O vidro estilhaçou-se com um som agudo, e no mesmo instante a figura desapareceu. Ficamos paralisados, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Saímos correndo da casa de espelhos, o som do vidro quebrando ainda ressoando em nossos ouvidos. Entramos no carro e deixamos a cidade sem olhar para trás. Mas mesmo enquanto dirigíamos pela estrada deserta, a sensação de estarmos sendo observados não desapareceu. Eu olhei para o retrovisor e por um breve segundo juro que vi aquela sombra ali, no fundo nos seguindo. Depois daquela noite nada foi o mesmo. Minha esposa começou a evitar espelhos e eu não consigo parar de pensar no que aconteceu. Será que quebrar o espelho realmente nos salvou? Ou, ao destruí-lo, liberamos aquela figura sombria de alguma forma? O que antes estava preso atrás do vidro, agora poderia estar vagando livremente ao nosso redor? Ultimamente comecei a perceber sombras nas bordas da minha visão quando passo por um espelho. Não digo nada para minha esposa, mas sei que ela também sente. Aquela sombra nos seguiu. E por mais que tentemos evitar espelhos, às vezes parece que é tarde demais. Agora ela está livre perto de nós, esperando o momento certo para se mostrar novamente. Receber esse relato me deixou acordado por noites. A pessoa que me contou parecia aterrorizada, como se reviver cada detalhe fosse uma tortura. O que aconteceu com ela em um lugar que ninguém deveria entrar ainda à sombra. Eu hesitei em compartilhar, mas talvez seja a hora de vocês ouvirem também e decidirem se acreditam ou não. Na faculdade costumava estudar até tarde na biblioteca, quando o campus estava quase vazio. Uma noite decidi explorar o prédio antigo. Ele sempre me pareceu misterioso, com corredores longos e sombras que dançavam conforme as luzes falhavam. Andando por um dos andares inferiores, encontrei uma porta que nunca tinha visto antes. Não parecia pertencer ao layout do prédio, mas estava ali, como se sempre tivesse estado. Com uma curiosidade crescente, empurrei a porta. Para minha surpresa, ela revelava uma escada que descia profundamente. Muito mais do que o prédio deveria comportar. A escada era escura e o ar, pesado, com um frio que não combinava com o resto do ambiente. Quanto mais eu descia, mais o ambiente ao redor parecia mudar. As paredes ficaram úmidas, o ar pesado, quase sufocante, e a sensação de ser observado se intensificava. Algo, ou alguém, parecia me seguir, como uma sombra na periferia da minha visão. Olhei para cima, tentando ver a saída, mas a porta por onde entrei havia desaparecido. Foi então que, ao me virar, percebi que não estava mais no prédio da faculdade. As paredes ao redor haviam mudado. O chão era irregular, sujo, como se ninguém passasse por ali há séculos. Figuras humanas começaram a surgir no caminho. Elas pareciam normais à primeira vista, mas algo em suas proporções estava errado. Eram mais altas, magras demais, com braços longos e olhares vazios. O frio ao meu redor piorou, a ponto de minha respiração sair em nuvens, e senti um calafrio no cangote, como se uma presença invisível estivesse próxima, tão próxima que quase podia ouvir sua respiração. Enquanto continuava a descer, essas figuras começaram a me cercar, seus olhares sinistros fixos em mim. Algumas sussurravam palavras que eu não entendia, enquanto outras simplesmente me observavam, impassíveis. Um medo primitivo começou a tomar conta de mim, e quando tentei voltar, a escada parecia se estender infinitamente. A cada passo, eu sentia que estava mais longe de qualquer saída. O ambiente ao meu redor era sujo, com paredes que pareciam estar apodrecendo, e o ar estava denso, dificultando minha respiração. As figuras que me cercavam pareciam se incomodar com minha presença. Senti um arranhão em meu braço, como se uma delas tivesse me tocado com garras invisíveis, e a dor fez meu coração disparar. Tentei correr,
mas meus passos pareciam ecoar inutilmente naquele espaço sem fim. O chão estava cada vez mais irregular, e o silêncio se tornava opressor, quebrado apenas pelo som de algo rastejando ao longe. A presença atrás de mim se intensificava, como se alguém ou algo estivesse cada vez mais próximo. O corredor à frente parecia se estreitar, e as figuras estranhas estavam cada vez mais próximas. Suas formas altas e magras estavam por toda parte, e seus olhos, vazios, seguiam cada movimento meu. O ar ao redor estava sufocante, e cada passo parecia puxar a energia do meu corpo, como se algo estivesse drenando minha vitalidade. Quando finalmente encontrei uma saída, uma porta semiaberta que me levava de volta à escada, a sensação de perigo iminente se dissipou, mas ainda podia sentir o olhar sinistro daquelas figuras queimando minha pele. Quando finalmente, depois de uma eternidade, consegui encontrar a saída, o choque tomou conta de mim. O que haviam sido apenas minutos para mim, revelou-se como horas perdidas no mundo real. O relógio marcava 3 da manhã, mas eu tinha certeza de que havia entrado na escada antes das 11 horas. Corri de volta para a biblioteca, ofegante e confuso. Contei o que aconteceu a um amigo no dia seguinte, e ele, intrigado, mencionou algo que me fez gelar. Sete Além. Ele explicou que Sete Além era um mundo paralelo e que, de alguma forma, eu poderia ter entrado lá. Segundo ele, muitas pessoas relatavam experiências similares em lugares estranhos e aparentemente normais. Escadas sem fim, portas que desapareciam e presenças que seguiam aqueles que ousavam atravessar os limites desse mundo. Sete Além era um lugar onde o tempo e o espaço não seguiam as mesmas regras que no nosso mundo, e ao que tudo indicava, eu havia encontrado um caminho para lá. Ainda tentando processar tudo isso, comecei a me lembrar de algo que havia me incomodado desde que voltei. O arranhão em meu braço, que eu achava que era um simples acidente, ainda estava lá, mas parecia mais profundo do que eu me lembrava. À medida que os dias passavam, a dor aumentava e, às vezes, durante a noite, eu sentia como se algo me observasse, mesmo quando eu estava sozinho no meu quarto. Talvez eu nunca tivesse realmente deixado aquele lugar. As semanas seguintes foram perturbadoras. Sonhos estranhos onde eu voltava para aquela escada começaram a invadir meu sono. As figuras estavam sempre lá, me observando, sussurrando, como se soubessem algo que eu não conseguia entender. O ar frio daquele lugar parecia seguir-me até o mundo real, fazendo com que eu acordasse no meio da noite com calafrios e a sensação de ser tocado por mãos invisíveis. Uma noite, enquanto tentava estudar na biblioteca, senti a mesma presença que senti naquela escada. Olhei em volta, mas não havia ninguém. O ar ficou pesado, e o silêncio absoluto me fez lembrar dos corredores escuros de Elá. O medo tomou conta de mim, e eu sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. Ao cruzar a porta, ouvi um leve sussurro atrás de mim, mas não ousei olhar para trás. Desde aquele dia, não fui mais o mesmo. O tempo parece fluir de forma estranha para mim agora, como se ainda estivesse ligado àquele lugar. Às vezes, quando estou andando sozinho à noite, sinto a mesma presença que senti naquela escada, e o medo volta. Sei que aquele lugar não me esqueceu, e talvez um dia as portas para aquele mundo se abram novamente. Só que desta vez eu posso não conseguir escapar. Algumas histórias chegam até mim de forma inesperada, e essa foi uma das mais perturbadoras que já ouvi. Tudo começou em uma casa isolada no campo, onde memórias antigas se misturam com algo muito mais sombrio. A pessoa que me enviou esse relato não conseguiu explicar tudo o que aconteceu, mas o que você está prestes a ouvir vai deixar você questionando o que realmente está escondido nos lugares mais familiares. Este é o relato que recebi. Quando voltei à antiga casa da minha avó no campo, algo parecia estar fora do lugar. Não era só o tempo que havia transformado a casa, mas havia uma sensação no ar, como se eu estivesse sendo observado. A casa, antes um refúgio de lembranças felizes, agora parecia esconder algo sombrio.
O silêncio era denso, interrompido apenas pelo som ocasional do vento soprando entre as árvores da floresta próxima. Eu sentia um frio estranho que não vinha de fora, mas parecia se instalar na própria casa. Na primeira noite, comecei a ouvir ruídos estranhos. Eram sussurros, vozes abafadas vindas de algum lugar distante. A princípio, pensei que fosse apenas o som do vento ou talvez o eco das árvores. Mas na segunda noite, as vozes voltaram mais altas e perturbadoras. Não eram palavras que eu conseguia entender, apenas murmúrios que me deixavam inquieto. Às vezes, havia batidas na porta, como se alguém estivesse tentando entrar. Como se algo estivesse se aproximando, os sussurros pareciam rodear a casa, e a sensação de ser observado se intensificava. Foi na terceira noite que as coisas realmente pioraram. As vozes que antes eram distantes começaram a soar próximas, e misturadas a elas ouvi gritos. Não era o tipo de grito que você ouve em filmes ou de animais à noite. Eram gritos humanos, de dor e desespero, que ecoavam pela floresta ao redor da casa. Olhei pela janela tentando ver a origem daqueles sons, mas só encontrei a escuridão. O medo começou a se instalar, e eu soube que algo não estava certo. Além disso, percebi que os reflexos em espelhos e superfícies brilhantes na casa estavam mostrando coisas que não estavam lá. Figuras escuras, sombras, que pareciam estar observando. Na quarta noite, os barulhos se tornaram mais inquietantes. Havia passos que ecoavam dentro da casa, mas quando eu verificava, não encontrava ninguém. As batidas na porta se tornaram mais frequentes e mais intensas, como se alguém estivesse tentando desesperadamente entrar. A sensação de que algo estava se escondendo em cada canto se tornava cada vez mais opressiva. Eu sentia um contato gelado e frio no meu ombro, como se algo invisível estivesse tentando me alcançar. Os moradores locais eram reservados, mas alguns compartilhavam boatos sobre a casa. Disseram que, muitos anos antes de minha avó viver ali, o antigo proprietário tinha uma estranha antipatia a crianças. Ele evitava qualquer contato com elas e, misteriosamente, várias crianças haviam desaparecido na região. Ninguém conseguia provar que ele tinha algo a ver com os desaparecimentos, mas o medo em torno da casa era palpável. Todos evitavam passar perto à noite. A história de que crianças desapareceram naquele lugar me perturbou profundamente. Não havia evidências, apenas sussurros e medo, mas o suficiente para me fazer pensar que talvez a casa escondesse algo muito mais sombrio do que qualquer um ousasse admitir. Os boatos se espalharam por gerações, mas nunca houve uma explicação. Algo, ou alguém, simplesmente apagava as vidas dessas crianças. Certa noite, enquanto tentava dormir, ouvi passos leves, mas constantes, circulando a casa. Corri até a janela e na borda da floresta, algo me fez congelar. Havia uma figura, pequena, imóvel, observando a casa. À distância parecia uma criança, mas havia algo errado com a forma como se movia. Era lento, desajeitado, como se tivesse sido arrancado de outro mundo. E então, de repente, desapareceu nas sombras. Na noite seguinte, os sussurros estavam de volta, mas agora havia mais do que um par de passos. Algo rodeava a casa e não estava mais escondido na floresta. Tentei focar no escuro através da janela, e foi quando vi várias formas surgirem entre as árvores. Eram pequenas, distorcidas. Suas formas mal pareciam humanas. Elas se moviam de maneira errática, cada uma com uma aura de pavor crescente. Quando tentei olhar mais de perto, desapareceram novamente. Às vezes, eu ouvia arranhões leves nas paredes, como se algo estivesse tentando entrar. E aquelas vozes, agora quase ininterruptas, se tornaram uma presença constante. Era como se a casa estivesse viva, respirando com uma energia escura que eu não conseguia entender. Na última noite em que estive na casa, eu precisava ir ao banheiro de madrugada. Quando passei pela sala, vi rapidamente algo que parecia uma criança. A visão foi tão súbita e distorcida
que eu quase não acreditei no que vi. A figura estava parada, imóvel, em um canto escuro da sala. Não consegui discernir claramente, mas a sensação de que algo estava lá, me observando, era inconfundível. O ar ao meu redor ficou gelado e o medo tomou conta de mim. Algo me tocou, um contato gelado e frio, como se pequenas mãos invisíveis estivessem tentando alcançar-me. Eu soube que não poderia ficar mais ali. Abandonei a casa na mesma noite. Não trouxe nada comigo além das memórias assombrosas. Mas desde então, nunca mais tive paz. Às vezes, no meio da noite, ouço aqueles sussurros de novo, e por um breve momento, vejo as sombras distorcidas no canto do meu olho. Algo me seguiu daquela casa, e eu sei que, um dia, essas figuras não estarão apenas do lado de fora, mas dentro, esperando para me encontrar novamente. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal Senhor Sombrio para mais histórias que vão te deixar acordado à noite.